Isso é muito comum, né? A diversas mulheres. Além disso, muitas vezes, essas mulheres têm dentro da própria casa mais gatilhos para não se sentir bem com o que vê no espelho, comentários negativos, por exemplo, do parceiro. Mas afinal, como lidar? Como falar sobre isso? Está engordando, hein? Ixi, vai comer mais ainda? Vamos descomplicar esse assunto? Roda a vinheta. Para nossa alegria, toda segunda ela está aqui conosco para aliviar a semana. Oi, Jana, boa tarde. Fernandinha, boa tarde. Quer dizer que eu posso dar também a dica? Não, ali? você não, Jana, você tá vendo ali o link, você tá vendo de pertinho, não. Não pode não, hoje né? Não, hoje você tá fica... Bom, tá Sua bom. dica hoje vai ser... É o Descomplica, É o né? Descomplica. Combinado, moça. Ô, Jana, o olhar para o próprio corpo, muitas vezes, já vem carregado de culpa, já vem carregado de comparação. Mas muitas vezes, somado a isso, vem o olhar do outro sobre o que de fato ele acha da gente. Você está engordando? Essa calça cabe em você? Né? Então, assim, esse olhar do outro pode muitas vezes acionar na gente as comparações, não pode? Isso, pode sim. Fernandinha, foi ótimo a gente trazer esse assunto, porque dia desses eu trouxe que a crítica é uma construção social. Sim. E que ela existe e a gente precisa aprender a lidar com isso. No programa a gente falava de entender o equilíbrio, né? Que as pessoas muitas vezes, como chefe, ele ajuda te criticando, ele diz o que é certo, o que é errado, mas que a gente precisa avaliar, por exemplo, que crítica tem a ver com comportamento, com coisas que eu possa mudar. Sim. Então, se eu tenho um comportamento que está desfavorecendo e a pessoa vem e me diz alguma coisa em relação a esse comportamento, tudo certo. Mas se a crítica tem o objetivo de fazer com que eu me desmereça ou que seja gatilho emocional para mim e eu não tenho o que fazer com ela, isso vai trazer ou gerar tristeza, mágoa, rancor e na relação gerar tudo isso, não vai para lugar nenhum, né? Então a gente precisa entender isso. Quando o outro, ele coloca um olhar crítico sobre o que a pessoa, como ela é, como ela se apresenta, isso vai reforçar, Fernandinha, aquela construção social que tem a mulher como objeto. Sim. Né? O objeto que precisa ser magra, alta, Aquele cabelo estereótipo tal. de modelo, Isso, né? aquele estereótipo que a sociedade insiste em enquadrar a mulher nesses termos. E o homem, ele pode ser o que ele quiser, né? Sim. Ainda hoje. Ah, mas ele é careca. Isso é um charme. Ah, mas ele é barrigudo. Ah, mas isso é porque gastou muito tempo para conservar essa barriga. Sempre tem alguma questão nesse sentido. E a mulher sempre é bem criticada em relação à questão da aparência, a tornando um objeto. Agora, Jana, quando essa crítica ou quando essa observação vem do parceiro, vem do esposo, né, do namorado ou da namorada, dizendo que a pessoa engordou, pode repercutir de várias formas também. Por exemplo, você achar que não é mais atraente, afetar a vida sexual, porque aí, de repente, quando estava lá no passado com aquele corpo, era uma forma de se relacionar sexualmente, depois que alguma coisa mudou, você, eu não quero mais luz acesa, eu não quero mais que ele me enxergue, eu já me enrolo. Pode afetar o casal? Afeta, com certeza. A pessoa não se sente mais confortável e termina diminuindo essa segurança que existia, o desejo, a vontade, a libido. Então, é importante entender isso, né? A intimidade faz com que a pessoa tenha uma liberdade que talvez seja exagerada no jeito de falar, em como falar, Sim. né? Então, a gente estava falando aqui algumas coisas de como se colocar, ser assertivo, definir o que precisa ser dito. Claro que numa relação, quando a gente fala de mudança de comportamento, vale uma crítica de dizer, você está chegando atrasado e não me avisou, fiquei preocupada. Isso é uma crítica, né? Mas o jeito de falar. Agora, quando a gente está falando da aparência do outro, e aí a gente fica pensando assim, não é muito superficial acreditar que o amor tá ligado, porque as pessoas, a vida é dinâmica, como você disse agora, Sim. as pessoas, elas envelhecem e muda o jeito de olhar para o outro. Sim, sim. São tantas coisas que unem o casal, a amizade, a parceria, o companheirismo, porque todo mundo vai passar por esse processo de envelhecimento, né? De uma forma ou de outra. Então, será que é isso que importa na relação? Para a mulher ainda tem o agravante da maternidade, que não adianta. Por mais que você veja famosa, que no mês depois já está com a barriga...
Essa não é a realidade da maioria das pessoas, não. A maternidade muda completamente o nosso corpo, mexe com a nossa questão hormonal. Então, entender que é uma fase, né? Mesmo que depois de tudo pode ficar, inclusive, diferente de antes, faz parte até de uma conversa, não é, Jana? E quando a gente fala disso, que bom, né, que a vida é dinâmica. Por quê? Porque no começo, o que mais vale é a atração física. Então, a gente sabe que no envolvimento inicial, sim, aquilo é muito importante. Mas para segurar uma relação, não adianta só sexo. Então, precisa ter sexo, companheirismo e sentimento. Se não tiver esses 3 pilares, junto aí da conversa, da assertividade, uma relação, ela não tem constância, ela não dura. Tem muita gente compartilhando o que tem vivido. E você sabe que aqui a gente não tem a obrigação de mostrar o nome, nem tem a necessidade. Se você não quiser se identificar, faz como essa pessoa que mandou pra gente. Boa tarde, Fernanda. Eu sou gordinha. Às vezes eu fico com vergonha. Eu tenho um parceiro, mas aí ele é só elogios. Chama de gordinha, delícia, de gatinha. Diz que mesmo assim começou e nunca mudou comigo. Olha aí que depoimento legal, isso, né, Jana? Muito importante. Veja, a gente entende que a vergonha é um sentimento muito difícil, sabe? De lidar com ele, Fernandinha. Por quê? Porque a vergonha, ela traz uma sensação vexatória de falta de aceitação. Sim. E aí, você veja que ela tá numa relação que o parceiro termina sendo bem elogiando ela, dizendo que gosta disso, que gosta dela do jeito como ela é, mas mesmo assim ela se sente envergonhada. Então, você precisa lidar com a sua vergonha, porque não tá incomodando o outro e apenas a você mesma. Uma outra questão é para as mulheres que fazem abdominoplastia, que ficam com aquela cicatriz. Eu já tenho relatos de amigas próximas, ai, Fernandinha, eu tirei a barriga, fiquei super feliz, mas aquela cicatriz, como me incomoda, eu não gosto que meu parceiro veja, eu passo maquiagem para esconder, tal. Ou seja, tem que lidar com esse novo momento também, né, Jana? Tirou algo que incomoda, né? Tem que lidar com a questão que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, não adianta gerar essa expectativa de um corpo perfeito, de um rosto perfeito. Sempre alguém vai querer modificar ou mudar alguma coisa. Então, se aceita do jeito que você é, isso vai gastar menos energia, isso vai deixar com que você tenha mais tempo para viver. A Catiane de Mangabeira diz o seguinte, ela aí, ó, já tem uma forma de encarar. Ela diz que algumas pessoas falam que ela tá engordando, que tá com a barriga grande. Sabe o que eu respondo? Responde que é sinal que eu não tô passando fome. E se eu morrer, eu morro de bucho cheio. Ô, Catiane, é a sua estratégia, isso, né? Mesmo, cada um tem um jeito de lidar com isso. Ela achou o humor, né? Ela viu no humor a possibilidade, inclusive, de responder a pessoa. Então, a pessoa disse o que quis, ela respondeu do jeito que ela também quis. Pois se tá funcionando pra você, tudo certo. Tá é isso tudo mesmo. bem. Quem diz o que quer, escuta o que não quer. Ó, eu tô assim de perguntas. Desirê vai separar as perguntas. Próximo bloco, Jana, você volta para conversar com os nossos telespectadores? 988-933999 para você continuar mandando a sua pergunta, tá? Agora eu vou dar um depoimento aqui com as meninas e volto já já. Ô, Desica, vamos falar de sorrir?